Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos de novo e aqui continuaremos falando sobre a palavra de Deus, essa palavra espiritual, essa palavra viva e que permanece para sempre. Vimos na mensagem anterior o exemplo de um grande homem, porém sem o conhecimento de Deus. Ele se tornou um louco diante das explicações do próprio Jesus. Por que Nicodemos não pôde entender a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é espiritual e ele era um homem totalmente como nós, até conhecermos a Jesus natural. Um homem carnal, quer dizer, de natureza totalmente adâmica, natureza caída, tendente ao pecado e a conclusões erradas quando nós lemos a palavra de Deus. Por que Nicodemos não podia compreender a palavra de Deus? Vamos fazer aqui uma comparação bem tosca, mas eu gostaria que isso pudesse servir de exemplo para mim e para você. Se colocarmos numa sala 4x4, um gorila e um homem, pode-se perceber que, dado o espaço pequeno, ambos poderão estar tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distante. Por quê? Dado as duas naturezas. Trata-se de um homem e de um gorila, de um ser humano, de um ser irracional. Portanto, ambos criados por Deus, porém com naturezas totalmente diferentes. Esse é o exemplo que nós poderíamos usarmos aqui para trazermos aqui essa comparação do homem espiritual e do homem carnal. Não é que o homem seja o homem natural, seja um homem, um gorila. Por favor, me entenda o que eu estou dizendo. Usei uma comparação para fazer a aplicação daquilo que a Bíblia fala sobre nós como homens, criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, porém ainda com a natureza do nosso pai Adão, e um homem espiritual transformado e nascido de novo com a natureza espiritual. Ambos tão pertos, tão próximos, porém dado a natureza tão distantes um do outro. Isso podemos ver num casal, por exemplo, marido e mulher. Quando um é crente, o outro não é. Um é salvo, o outro não é. Então são duas criaturas criadas da mesma espécie, criado pelo mesmo Deus, com as mesmas características, porém dentro de si há algo que difere um do outro. Luz e trevas. Portanto, é essa aplicação que eu quero trazer para você nesta palavra. E para isso eu quero usar mais uma vez a Bíblia. Vamos ver primeiramente a pessoa regenerada, aquela pessoa que nasceu de novo. Você lendo a segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele vai fazer alusão aos benefícios que Deus fez a nós na pessoa de Jesus. A graça, a misericórdia, o amor, a possibilidade, a certeza, aliás, da grande salvação em Cristo Jesus. Jesus vindo ao mundo, morrendo no nosso lugar, carregando o nosso pecado, lançando nas profundezas do mar, se esquecendo dele para sempre, passando uma borracha no passado, pedindo agora que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa pessoa é salva quando chega a esse ponto. Essa pessoa é regenerada, como disse Paulo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo se fez novo. Porque Jesus agora é o tudo em todos, de acordo com Efésios capítulo 4. Agora vamos vermos aqui que esse homem regenerado, essa mulher regenerada, essa pessoa regenerada, nascida de novo, tem a natureza regenerada, a natureza de Cristo, advindo desses benefícios de Deus na pessoa de Jesus para nós. E o verso 4, Pedro vai dizer, pelas quais ele, Jesus, ou Deus, tem nos dado grandissimamente, ou grandíssimas e preciosas promessas. Por causa da bondade de Deus, Jesus e Deus nos deram grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela
fiqueis participante da natureza divina. Não é interessante isso? Deus em Cristo Jesus nos fazendo participante da natureza de Deus, uma nova natureza. O homem espiritual tem agora duas naturezas. Ele tem a natureza adâmica, através da qual ele vive a carne, mas ele tem a natureza espiritual, através da qual ele vive o espiritual. Por isso você vai ver Paulo explicando depois que ele recebe Jesus como Salvador, dizendo o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E no capítulo 5 de Gálatas ele vai dizer que essas duas naturezas travam uma luta, uma contra a outra, para que a espiritual não faça a vontade da carnal e a carnal não faça a vontade da espiritual. Talvez você já tenha passado por esses momentos. Olha, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero isso faço. Quando vou dar conta de mim, já fiz a besteira. A natureza carnal, a natureza tendente aos erros e aos pecados. Se o homem parasse um minuto antes de cometer qualquer erro na vida, jamais ele cometeria. Mas a natureza carnal está aí dentro, afluindo os desejos da carne. Disse João, o nosso querido discípulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 15 a 17, confira lá, por favor, e você vai ver. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, quer dizer, desejo da carne, desejo dos olhos, e daí a soberba da vida. Ele diz: essas coisas não vêm de Deus, mas vêm do mundo. E aqueles que amam a Deus, eles vencerão o mundo. Portanto, ele está dizendo que os desejos dos olhos e da carne é da natureza pecaminosa. Desejos errados, é claro. Existem desejos bons. Se você perdeu o desejo de viver, o desejo de conquistar, o desejo de viver, perdeu os alvos na sua vida, você deixou de existir. Portanto, isso é bom. Desejar o que é bom, isso é maravilhoso. Deve conhecer tudo, mas utilizar-se simplesmente daquilo que é bom. Ocupar a mente com aquilo que é espiritual. Agora, os desejos carnais tendem a nos levar para uma deterioração, infelizmente, tanto moral como espiritual. Portanto, ele está dizendo que o homem espiritual tem agora em si a natureza do Espírito de Deus. Tem a natureza divina, e essa natureza divina inclina para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E aí vivemos nessa questão, como disse Paulo, uma verdadeira guerra dentro de nós mesmos. Ele diz: havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências há no mundo. A partir do momento que eu venço as concupiscências, os desejos carnais, essa vida exacerbada, essa vida irregular, essa vida baixa. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, confira lá, por favor, na sua Bíblia, você vai ver o que é uma vida depravada, de acordo com o que Paulo citou para os dias que nós estamos atravessando agora. Ele chega a dizer ali que a vida depravada levou o homem a ignorar Deus, trocar Deus por uma imagem, trocar Deus por algo feito pelas mãos dos homens, mas não para por aí. Ele diz: olha, até os homens mudaram o costume natural das mulheres. Homem inflamando-se com o próprio homem e mulher com mulher. Ele diz que essa vida é da carne. Nós não somos contra o ser humano, mas somos contra, como cristãos, somos contra as práticas da carne. Porque a Bíblia não é contra o homem. A Bíblia não é contra o ser humano, mas é contra as praticidades do ser humano. Portanto, o homem natural, ele tem em si a natureza divina. Vamos ver agora o que é o homem natural, a pessoa carnal, no mesmo livro, no mesmo capítulo 2, agora o versículo 12 da segunda epístola de Pedro, ele vai dizer o seguinte: mas eles, está falando dos irracionais, dos materiais, daqueles que nunca nasceram de novo. Mas estes, como animais irracionais, que não raciocina, que não pensa com a mente de Deus, que seguem a natureza, essa natureza adâmica caída,
e há de entendermos que há muita gente seguindo a sua própria natureza. Aqueles que incentivam, faça de acordo com o seu coração. Se o seu coração pedir, faça. Olha, por favor, o profeta Jeremias, por boca de Deus, ele diz: o coração é enganoso, o coração é perverso. Quem pode entender? Portanto, o que eu penso no coração pode não ser a vontade de Deus, pode ser exatamente o que a minha natureza carnal está dizendo. E ele está dizendo muito claro: estes, como animais irracionais, que seguem a natureza carnal, feita para serem presos e mortos. A natureza carnal, ela foi feita para isso. Sim, porque ela foi feita pelo inimigo, por Satanás. E ele fez exatamente para que morramos, ou morrêssemos. Ela foi feita exatamente para sermos presos. Jesus, quando veio, ele desprendeu uma mulher que estava há 12 anos presa por Satanás, tirou do cativeiro. Ele me tirou, ele tirou você, ele tirou a nós. Está lá em Gálatas capítulo 4. Ele nos remiu, quer dizer, ele nos tirou do poder das trevas. Está em Colossenses capítulo 2, e no capítulo 1, verso 13, e nos transportou para o reino de luz do seu Filho. Portanto, aqueles que estão escapando através da palavra de Deus, recebendo Jesus como Salvador, pelo conhecimento espiritual, recebendo a natureza de Deus, eram como animais irracionais, presos, ou seja, criados para serem presos e, finalmente, mortos nas chamas da morte eterna, no suplício da alma, separados de Deus, banidos da sua presença para sempre. Mas Deus é misericordioso, que transforma a gente através da sua palavra. Vou repetir o texto mais uma vez que eu estou lendo, de 2 de Pedro 2, verso 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feita ou feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua condenação ou corrupção. Eles blasfemam, eles dizem mal daquilo que eles não entendem. Você se lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? Ele blasfemou naquele momento, entendendo o contrário. Quer dizer que eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Há muita gente blasfemando esse texto, dizendo que se você não for batizado nas águas, você não pode ser salvo. Isso é mentira de Satanás, porque o texto não fala sobre isso. Jesus não falou sobre isso, senão Jesus seria pecador. Você concorda comigo? Se o batismo salva, Jesus então era pecador. Ele se batizou para lavar dos seus pecados. Estão blasfemando aqueles que assim acreditam ou interpretam esse texto de maneira carnal, natural e, sobretudo, diabólica. Portanto, meu querido, estou sendo, desculpe a veemência, mas eu estou usando a verdade que é a palavra de Deus. Eu não posso me intimidar quando eu estou usando a palavra de Deus. Você, eu sei que, como eu, quer a verdade. E a verdade liberta. Agora, vamos encerrar lendo um outro texto que é muito interessante. Por que o natural não pode entender a Bíblia? Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versos 18 e 19. Ele diz assim: entenebrecidos, essa palavra entenebrecido quer dizer obscurecido nas trevas do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O trabalho de Satanás é completo. Obscurece a mente, está lá em 2 Coríntios 4, ele disse que, verso 8, ele diz que a mente do ser humano, capítulo 4, verso 4, diz que a mente do ser humano foi obscurecida por Satanás. Ele trabalhou na mente para que pudesse não entender as coisas espirituais. Aí ele endurece o coração através da incredulidade e separa o homem de Deus. É muito prejudicial isso aqui. Por isso que o natural não pode entender a Bíblia Sagrada, sendo um livro espiritual. Repito mais uma vez: entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, falando do homem natural, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução ou à perversão de costumes, para com avidez o desejo veementes, desejo da mente, cometerem toda a impureza. Se você pegar esse texto, por favor, quero que você faça isso, se for possível. Pega esse texto de Efésios, de 1 de Pedro 2, versículo 12,
e também o versículo 4 que nós lemos aqui, verso 4 de 1 de Pedro, 2 de Pedro 1,4, 1 de Pedro 1,4, desculpe, eu citei 1 de Pedro 1,12, mas é 2,12. Você lê primeiro 1 de Pedro 2,4, depois você vai ler 2 de Pedro 2,12, aí você vai ler também Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19, e você pega o capítulo 11 de Romanos, e você vai ler esse capítulo, e você vai ver ali o que a palavra de Deus fala sobre este assunto. É muito interessante. Aliás, capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, junto com textos que eu citei aqui. E você vai ver o que é perversão, um homem vendido para o pecado, blasfemando o que não conhece, mente deturpada, coração duro e separado de Deus, e por isso cometem as atrocidades da vida. Espero, meu querido, que você esteja entendendo aqui na dureza da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus que liberta. Não posso ser aqui omisso diante dessas verdades escritas nesse livro, porque nós estamos falando dele, estamos falando da parte espiritual dele, e o espiritual faz uma diferença e uma separação entre o carnal. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse tempo precioso, gracioso, esclarecedor, divino que passamos aqui na tua presença. Pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja transformando vidas, a tua palavra esteja, ó Deus, sondando os corações, revelando, ó Pai, a maldade do coração, da vida, as impurezas, lavando-as, ó Deus, e trazendo aos pés do Senhor Jesus. Esta é minha oração no nome do querido, amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu forte abraço, fique na graça, debaixo da misericórdia, mas, sobretudo, lendo e meditando a palavra de Deus.